Antes de começar, te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais e reimaginações emocionais cheias de viradas, sempre com aprendizados no final. No episódio de hoje, eu conto como conheci uma mãe solo e seu filho de 4 anos numa lanchonete de bairro em Curitiba, como me apaixonei por ambos a ponto de reconstruir a minha ideia de família, e como, depois, uma sequência de pequenos detalhes começou a revelar que algo não batia na rotina. Fica comigo até o fim. Meu nome é Rafael, tenho 25 anos e trabalho como engenheiro de software em Curitiba. Eu vivia uma fase em que o relógio mandava mais do que o coração, um sprint, prazos, reuniões e a ambição de uma promoção que parecia estar sempre 2 comidas adiante. Eu tinha virado especialista em passar finais de semana consertando bugs e em fingir que o silêncio do meu apartamento não me incomodava. O meu plano era simples, trabalhar, economizar, subir. Só que a vida tem uma mania curiosa de meter a mão no roteiro e trocar a página sem pedir licença. A primeira vez que eu vi a Camila foi numa terça-feira qualquer, por volta da hora do almoço, numa lanchonete daquelas que cheiram a pão de queijo recém-assado e café forte. Ela estava com o filho, o Matheus, um menino esperto de 4 anos, que segurava um caminhãozinho vermelho como se fosse uma joia. Eu estava mastigando um misto quente quando notei o moleque me encarando com a seriedade de quem investiga um enigma. De repente, ele veio até a minha mesa, pousou o brinquedo ao lado do meu prato e perguntou: "Você gosta de caminhão de bombeiro?" Sorri. A pergunta tinha a simplicidade de um convite. "Gosto." "E você vai ser bombeiro quando crescer?" "Vou. E vou apagar até fogo de vulcão." Camila voltou do balcão de refil e flagrou a cena. Pediu desculpas, meio sem graça. "Desculpa incomodar, ele é curioso demais." "Imagina, curioso é outra palavra para inteligente." Respondi. Ela riu, e eu ri de volta. E nessa troca boba senti um deslocamento no eixo do mundo. Matheus insistiu para que eu dissesse meu nome. Eu disse. Ele contou o dele. Camila, com um sorriso que ocupava o rosto inteiro, disse o dela. A conversa durou uns 2 minutos, o tempo exato de o meu coração reaprender um ritmo que eu nem lembrava. Na saída, eu quase fui embora calado. Quase. Mas lembrei que quase é o advérbio preferido de quem coleciona arrependimentos. Voltei 2 passos, agradeci pela conversa e perguntei a Camila se ela topava um café qualquer dia desses. Ela respirou fundo, aquele fundo que a gente dá quando percebe que a vida está oferecendo uma encruzilhada, se disse que sim. Trocamos contatos. No sábado, nos encontramos numa cafeteria pequena, com azulejos antigos e uma vitrine de sonhos, os doces e os meus. Conversamos por 2 horas que pareceram 15 minutos. Camila contou que trabalhava como assistente administrativa num escritório na região central. Falou do Matheus com um brilho que me pegou de jeito e explicou que o pai do menino, o Rodrigo, tinha sumido quando ela avisou da gravidez. Eu ouvi sem julgamento, tentando não deixar transparecer a indignação com a covardia alheia. Quando a conversa encostou nas minhas coisas, eu disse pouco, que era do time dos que ralam muito, que meu círculo social tinha encolhido nos últimos anos e que, por vergonha de admitir a solidão, eu sempre dizia que estava atarefado. Fomos nos vendo com frequência. Primeiro cafés, depois um passeio no Parque Barigui, mais tarde, cinema ao lado do mercado municipal, e então, sem que a gente precisasse dizer em voz alta, virou namoro. O Matheus não me adotou, ele me promoveu. Inventou que eu era o amigo grande dele, me ensinou o nome dos dinossauros e me colocou na rotina como se eu fosse um móvel novo na sala, de repente, indispensável. Com o tempo, passei a ser o motorista oficial dos sábados, levava os 2 ao Jardim Botânico, comprava pipoca no caminho e anotava mentalmente como a Camila ajeitava o cabelo atrás da orelha quando ria. Quando dei por mim, eu já chamava o nós de casa. 4 meses depois, a conversa sobre aluguel apareceu. O contrato dela e do Matheus ia vencer, e a ideia de juntar endereço deixou de ser hipótese e virou vontade. Eu convidei os 2 para morarem comigo. Não foi impulsividade, foi conclusão lógica de um sentimento que já estava instalado. Na semana da mudança, eu descobri que casa também é um verbo, a gente precisa casar espaços, hábitos e fragilidades. O Matheus tomou posse do quarto menor com o protocolo de um ministro, espalhou carrinhos pela prateleira, pendurou um desenho na parede e portou-se como se sempre tivesse dormido ali. A Camila trouxe panelas que davam gosto de lembrar de domingo, travesseiros com cheiro de roupa limpa e uma pasta transparente com olerites e contas pagas, o pragmatismo de quem aprendeu a não depender de ninguém. Os pais da Camila, o seu Antônio e a dona Lúcia, me receberam de braços abertos. Eles eram o tipo de gente que serve café passado na hora e pergunta 2 vezes se a gente quer bolo ou porque está fresquinho. Com o tempo, o seu Antônio começou a me chamar de o rapaz de futuro, e a dona Lúcia, de o meu filho ou quando queria me pedir favor. O Matheus, por sua vez, me ensinava o mapa da infância e dublava desenhos, tropeçava nas sílabas de o estegossauro e me fazia prometer que, quando ele crescesse, a gente ia montar juntos um quartel de bombeiros ou de verdade ou na varanda. A nossa rotina
rotina parecia um relógio suíço. Camila saía cedo, eu também, ou nos falávamos sobre lista de compras e dentista pelo WhatsApp, ou voltávamos por volta das 6, e à noite tinha cheiro de arroz soltinho, alho e risadas. Aos sábados, trio parquinho, aos domingos, almoço na casa dos pais dela. Eu me acostumei a uma felicidade que não faz barulho, e, por um largo período, não havia bandeiras vermelhas, apenas bandeirinhas de festa junina balançando sobre a mesa da sala quando a gente montou uma festa improvisada pro Mateus, com chapéu de palha e canjica. A intimidade nasceu livre de sobressaltos. Camila tinha carinho nos gestos, paciência com a minha mania de deixar meias pela sala e uma capacidade absurda de transformar cansaço em gentileza. A gente conversava sobre metas, sobre futuro, sobre a escola do Mateus. Fiz planos, abri uma conta separada para emergências da casa, comecei a olhar apartamentos maiores, pesquisei escolas com biblioteca grande. Pela primeira vez desde que eu tinha saído de casa, eu me vi guardando dinheiro com propósito afetivo, não apenas por medo do amanhã. Foi aí que a vida me ensinou o segundo verbo de casa, descasar. Não de uma vez. Primeiro, em miudezas. A Camila começou a chegar um pouco mais tarde em alguns dias da semana. Trânsito na Visconde, fila no mercado, demorei no banco. Explicações normais, plausíveis, que eu aceitei sem consultar a calculadora do ciúme. O escritório dela, segundo me dizia, ficava na região central e o expediente era o padrão, das 8 às 17 horas. Na maior parte do tempo, ela chegava por volta das 17h40, 18 horas. Nada demais. O nosso jantar seguia, as brincadeiras com o Mateus também, e a gente dormia abraçado como quem acordou dentro do próprio sonho. Ainda assim, alguma coisinha, tão pequena que cabia debaixo do tapete, começou a arranhar o chão do meu peito. Eu empurrei a sensação com trabalho. Assumi mais responsabilidades no time, liderei um projeto que exigia noites longas e fins de semana curtos. A promoção, finalmente, saiu. Camila me abraçou com orgulho e me deu um caderno de capa dura escrito Ideias do Rafa. Eu ri. Ela riu. E por alguns dias, foi como se a vida tivesse me pedido desculpas antecipadas por algo que eu ainda não sabia. O que eu sabia era o seguinte: pessoas que planejam o dia juntas costumam lembrar de detalhes pequenos do outro. Camila sempre lembrava dos meus horários de reunião, dos meus prazos. Mas em algumas terças e quintas, eu percebia que, entre as 15 horas e as 18 horas, ela ficava offline no celular e só respondia quando já estava no ônibus. Bateria acabou, não ouvi o toque, reunião chata com cliente, explicações normais. Eu me recusei a ser paranoico. Confiança não é um aplicativo ou não dá para reinstalar depois de apagar. Veio então a terça-feira do holerite. De manhã, enquanto eu lavava 2 canecas e uma frigideira, Camila sentou à mesa com uma pasta de plástico transparente, tirou de dentro alguns papéis e arregalou as sobrancelhas. Acho que veio errado de novo, disse, franzindo a testa. O quê? Meu holerite. O valor do adicional não bate. Eu sequei as mãos e me aproximei. Ela olhou o relógio. Depois eu confiro melhor. Se eu for agora, perco o ônibus. Ela empilhou os papéis, colocou sobre o micro-ondas e foi. O Mateus veio com o caminhão vermelho, pedindo um sirene ou de boca. A gente riu. Quando deixei o menino na escola, voltei em casa, peguei meu notebook e, por reflexo bobo de quem tenta ajudar, puxei os olerites para conferir se eu entendia o que estava errado. E aí um detalhe se acendeu, discreto, mas teimoso, às horas batidas. Nos últimos meses, o registro apontava meio período em boa parte dos dias, com saída às 14 horas ou 14h30. Eu li uma vez, li de novo, fechei os olhos, abri de novo. A matemática era simples. Se a Camila sair às 14h30, por que chega em casa perto de 18 horas com tanta frequência? Poderia ser curso, tarefa, mercado, banco, ônibus atrasado, 1000 coisas. Eu respirei, guardei os papéis no mesmo lugar, tranquei a porta e fui trabalhar. Passei o dia inteiro discutindo arquitetura de sistema e tentando não pensar no que não queria pensar. À noite, perguntei casualmente como tinha sido o dia. Corrido. Ela disse, um cliente enroscou um pedido. Fiquei resolvendo. Depois passei no mercado. Normal. O Mateus dormiu cedo, exausto de tanto desenhar. Camila deitou no meu peito. Eu ouvi a respiração dela, que sempre me acalmava, e decidi que ansiedade não é evidência, mas a pulga atrás da orelha tem o costume de crescer em silêncio. Na quinta-feira seguinte, acordei com a decisão de não decidir. Eu só queria ver. Ponto. Pedi folga pro meu chefe à tarde, aleguei um compromisso pessoal, e às 2 eu estava num café a meia quadra do prédio onde a Camila trabalhava. Eu não sou detetive, tampouco orgulhoso disso. Eu só estava tentando dar paz a um coração que, apesar de todo o esforço, batia fora de compasso. Às 14h05, a Camila saiu pela porta giratória com a bolsa no ombro e um casaco claro dobrado no braço. Sorriu para alguém na portaria, ajeitou o cabelo e seguiu pela rua como quem sabe onde quer chegar. Eu fiquei alguns passos atrás, o suficiente para que ela virasse mais 2 esquinas sem
notar minha presença. Ela entrou num mercado de bairro. 10 minutos depois, saiu com uma sacola de papel pardo. Uma garrafa fez volume dentro. Vinho. Podia ser. Ela atravessou a rua e desceu por uma alameda de prédios baixos, desses com garagem aberta e varal na sacada. Eu peguei um semáforo vermelho e a perdi de vista por 1 minuto. Quando dobrei a esquina seguinte, reconheci de longe o cabelo preso e o passo apressado. O carro parado em frente ao prédio era um Jeep antigo com adesivos no para-choque. Eu não precisei aproximar muito para ler, colado perto da lanterna, Rodrigo. O nome bateu no meu estômago como se alguém tivesse desligado a gravidade por alguns segundos. Fiquei no carro, 2 vagas atrás, escondido por um furgão branco e um poste. O portão do térreo tinha plantas em vasos e uma bicicleta presa com corrente. Às 16 horas e pouco, a porta abriu. A Camila saiu primeiro, a sacola vazia agora dobrada na mão. Atrás dela, sem camisa e descalço, um homem veio até o portão, Rodrigo. Ele a alcançou e, com a naturalidade de quem repete um gesto desde sempre, encostou a mão no rosto dela e a beijou, demorado, como quem sela uma certeza. O relógio, que sempre mandou na minha vida, parou. Voltei para casa no piloto automático, com as mãos trêmulas e a sensação de que o ar tinha ficado mais rarefeito. O Mateus falou sem parar no banco de trás, contando que um colega levou uma lanterna que fazia luz em forma de estrela. Eu respondi como pude. Em casa, a Camila preparou o jantar do mesmo jeito de sempre, mexendo a panela com o cabelo preso num coque improvisado, cantando um pedaço de música baixinho. A rotina, que antes me acalmava, naquele dia me acusou. Não dormi. Ou melhor, fingi dormir. De madrugada, levantei devagar e, com o coração querendo sair pela boca, peguei o celular dela no criado mudo. A tela destravou. Eu desejei que nada estivesse ali, que fosse tudo um enorme mal-entendido da minha cabeça cansada. Mas havia uma conversa fixada no topo com o nome ou mãe 1. O histórico parecia inocente à primeira vista, mensagens curtas, horários esparsos. Eu rolei mais. A assinatura do carinho era inconfundível. Saudade de você. Passei no mercado. Hoje não dá. Ele chega cedo. E, entre as linhas, o que eu não queria decifrar, a gente usa proteção. Relaxa. Ele nunca desconfia. Você sabe que eu te amo. Fechei os olhos. Senti raiva, tristeza, vergonha de mim mesmo. Não por confiar. Desconfiar nunca deveria ser motivo de vergonha, mas por ter arrumado a casa inteira de um futuro que talvez nunca existisse. Ficou tudo claro e, ao mesmo tempo, escuro. Eu devolvi o celular, respirei fundo e entendi que, antes de qualquer gesto, eu precisava proteger o Mateus do furacão que estava se formando dentro de mim. No dia seguinte, levei o menino na escola, cumprimentei as professoras, disse que mais tarde eu buscaria. No caminho de volta, estacionei o carro 2 ruas antes de casa e liguei para o seu Antônio. A voz dele, do outro lado, trouxe um chão provisório. Seu Antônio, a gente pode conversar? É importante. Ele me recebeu com aquele café que cura temporariamente males que a medicina ainda não nomeou. A dona Lúcia veio em seguida, preocupada. Eu contei, não com detalhe sórdido, mas com a firmeza que a situação exigia. O silêncio que se instalou depois foi mais pesado do que qualquer discurso. O seu Antônio apoiou a mão no meu ombro e disse apenas: a gente vai resolver isso do jeito mais certo pro Mateus. Eu concordei. Era o único norte possível. Naquela tarde, antes de qualquer confronto, antes de qualquer palavra que pudesse virar faca, eu decidi que a minha casa não seria cenário de gritaria nem de humilhação. Eu recolhi a chave do meu apartamento que estava no chaveiro da Camila, separei algumas coisas dela com cuidado e preparei um bilhete curto. O resto, eu diria olhando nos olhos, mas com testemunhas, para ninguém reescrever a história com tinta falsa. E foi assim que o relógio, que tinha parado, voltou a andar. Só que agora cada segundo arranhava o metal. Na sexta-feira, acordei com o peso de uma decisão martelando no peito. Eu sabia que não podia simplesmente explodir em casa, não diante do Mateus. Ele não merecia carregar lembranças de brigas, gritos ou portas batendo. Então, tracei meu plano, viria até a casa dos pais da Camila, mostraria as provas, entregaria os pertences dela e só depois enviaria uma mensagem encerrando tudo. Simples no papel, difícil no coração. Peguei algumas caixas de papelão no mercado da esquina. Enquanto guardava as roupas dela, os brinquedos do Mateus e alguns utensílios, senti como cada objeto tinha ganhado território dentro da minha vida. O perfume esquecido no banheiro, o casaco pendurado na cadeira da sala, as canecas coloridas que a gente usava no café da manhã. Tudo parecia gritar, e isso aqui era família. Só que, no fundo, eu sabia, família não se constrói com 2 alicerces e uma mentira. Passei no colégio para deixar o Mateus na aula. Ele se despediu com um abraço demorado, sem saber que aquele gesto seria um dos últimos como o meu filho de coração ou vivendo debaixo do mesmo teto. No carro, respirei fundo antes de seguir para a casa do seu Antônio e da dona Lúcia. Quando cheguei, eles me receberam como sempre, mas bastou eu pedir que o Mateus fosse levado para a casa da tia, ali na mesma rua.
rua, para que percebessem a gravidade. Esperei a dona Lúcia voltar, servi-me de um café e, com as mãos trêmulas, mostrei as fotos das mensagens que tinha registrado no celular da Camila. As palavras estavam todas lá, claras, cruéis, e ele não desconfia de nada. Você sabe que meu corpo é seu, eu só faço ele usar proteção porque não quero engravidar de novo. O silêncio que tomou conta da sala foi tão pesado que parecia um bloco de concreto. A dona Lúcia levou a mão à boca, incrédula. O seu Antônio fechou os punhos sobre a mesa, como se quisesse esmagar o ar. Não acredito que a Camila fez isso com você e com o Mateus, murmurou ela. Ele é só uma criança. Não merece isso, disse o pai, com os olhos marejados. Contei como eu havia descoberto, dos olerites, os horários, a tarde que eu tirei para segui-la, o beijo do Rodrigo. Não omiti nada. Eu precisava que eles soubessem a extensão da traição. Disse também que não pretendia fazer escândalo, mas que não dava mais. Eu tinha sido usado como esteio, como fachada de estabilidade, enquanto o coração dela nunca tinha saído daquele homem. O seu Antônio suspirou fundo e me olhou com a gravidade de quem já carregou muitos anos de vida. Rafael, você foi mais homem do que qualquer um que já passou por aqui. Nós te consideramos da família. Mas agora precisamos pensar no Mateus. Ele não pode ser descartado nessa história. Assenti. O menino era meu maior medo. Eu não queria que ele crescesse com a lembrança de que um dia teve um ou quase pai ou que desapareceu, mas também não podia permanecer ao lado de alguém que me traía com tamanha frieza. Eu estava entre o que era certo e o que doía. Deixei as caixas na sala, agradeci pelo apoio e saí. Do carro, mandei a mensagem para Camila. Eu sei de tudo. Sei dos encontros com o Rodrigo, sei das mentiras sobre o trabalho. Não há mais volta. Pegue suas coisas na casa dos seus pais. Nosso relacionamento acabou. Bloqueei o número dela antes de ler qualquer resposta. Mesmo assim, o celular vibrou dezenas de vezes naquelas horas seguintes, de números diferentes. Eu não atendi. Passei 2 dias dormindo em um hotel simples na região do Batel, porque sabia que ela poderia tentar me esperar na porta do meu apartamento. Eu precisava de ar, de silêncio, de distância. Uma semana depois, o seu Antônio me ligou. Disse que o Mateus estava inconsolável, perguntando por mim todos os dias, sem entender nada. Aceitei encontrá-lo em uma sorveteria de bairro. Quando cheguei, o menino correu para os meus braços, apertou meu pescoço e perguntou: quando eu posso voltar para casa? Senti meu coração se despedaçar. Respirei fundo e disse: Mateus, a mamãe e eu não vamos mais morar juntos, mas eu sempre vou ser seu amigo. A gente ainda vai pescar, jogar videogame e tomar sorvete, combinado? Ele assentiu, os olhos marejados. O seu Antônio observava de longe, com uma tristeza contida. Conversamos mais um pouco. Prometi que continuaria presente. Naquele momento, percebi, às vezes, o amor muda de forma, mas não precisa morrer. Eu não seria mais o padrasto, mas poderia continuar sendo amigo. Com o tempo, os encontros com Mateus viraram rotina. Uma vez por semana, jogávamos bola no parque ou íamos ao fliperama. Os pais da Camila me tratavam como filho. E ela, bem, a Camila desapareceu. Meses depois, soube que tinha fugido com o Rodrigo para Florianópolis, largando o filho com os avós. Eu não senti raiva. Senti apenas um vazio frio, como se ela tivesse assinado embaixo daquilo que eu já sabia, e não tinha responsabilidade nem por si mesma, muito menos por uma criança. 2 anos se passaram. Hoje, Mateus tem 8 anos. Continuamos amigos, parceiros de aventuras, como eu prometi. Ele já não pergunta mais da mãe. Preencheu o espaço com a família de verdade, dos avós, os tios, os primos e eu. Mas, dentro de mim, ainda havia uma ferida que não se fechava. Eu queria acreditar que poderia amar de novo, que não ficaria preso para sempre na sombra do que aconteceu. E foi nesse momento, quando eu já não esperava nada, que a vida me apresentou alguém novo. 2 anos haviam se passado desde o fim com a Camila. Eu já tinha trocado de apartamento, recebido uma promoção no trabalho e, aos poucos, entendido que o silêncio da minha sala não era mais o inimigo. Às sextas-feiras, eu ainda buscava o Mateus para nossas aventuras, cinema, parque, videogame. O menino crescia com uma curiosidade imensa, e cada vez que ele me chamava de o meu parceiro, eu sentia que a vida tinha me dado um presente inesperado, a chance de continuar sendo referência, mesmo sem laços de sangue. Mas fora isso, minha vida afetiva era um deserto. Eu evitava aplicativos de namoro, desconversava quando amigos tentavam me apresentar alguém e me refugiava no trabalho. Havia uma ferida aberta em mim, e a ideia de que eu podia me dedicar, me doar, e ainda assim ser enganado pelas costas. Eu não queria projetar isso em mais ninguém, então preferia o casulo. Até que um dia, sem qualquer plano, a rotina mudou de rota. Era uma manhã de sábado quando fui ao Parque São Lourenço com o Mateus. Ele insistiu para andar de bicicleta, e eu fiquei no banco, observando. Foi ali que uma mulher passou correndo, com fones no ouvido e uma camiseta do Grêmio de corrida local. Quando ela tropeçou numa raiz e quase caiu, o Mateus largou a bicicleta e correu
correu para ajudar. Eu levantei também. A moça riu, agradeceu ao menino e, em seguida, olhou para mim. Obrigada, vocês salvaram meu sábado, disse ela, ajeitando o cabelo preso em um coque bagunçado. Quem salvou foi ele, respondi, apontando pro Mateus. O menino, orgulhoso, se apresentou. Ela riu e disse, eu sou a Larissa. Conversamos por alguns minutos. Descobri que ela era professora de artes numa escola municipal, apaixonada por literatura e voluntária em um projeto social de pintura com crianças. O Mateus ficou encantado quando ela falou que já tinha feito murais gigantes em muros da cidade. Ele pediu para ver fotos, e ela mostrou algumas no celular. Eu fiquei impressionado com os traços firmes e cores vibrantes. Ela não parecia apenas uma professora, parecia alguém que via poesia até no concreto cinza. Naquela noite, em casa, o Mateus não parava de falar, Rafa, você viu como ela é legal? Será que a gente encontra ela de novo? Sorri e desconversei. Mas o destino, ou o acaso, deu uma forcinha, e no sábado seguinte, quando levei o Mateus à biblioteca pública, encontrei a Larissa de novo. Ela estava na área infantil, ajudando um grupo de crianças a pintar cartazes para uma oficina. O Mateus correu até ela como se já fossem velhos amigos. E assim, de encontro em encontro, fomos nos aproximando. A Larissa tinha uma forma de olhar para mim que não era interrogatória nem julgadora. Não queria saber detalhes sórdidos do passado, não se interessava por fofocas. Só queria saber quem eu era agora. E eu, que antes acreditava estar fechado, comecei a me abrir aos poucos. Primeiro com conversas sobre música e livros, depois com confissões pequenas, como o medo de repetir erros, a insegurança de não ser suficiente. Ela ouvia sem pressa, e no silêncio dela eu sentia acolhimento. Um mês depois, aceitei o convite dela para participar de uma exposição de arte que os alunos organizaram. Vi como ela falava com as crianças, como os olhos brilhavam quando explicava o significado das cores. Ali percebi que a Larissa era o oposto da Camila. Enquanto uma vivia de aparências e segredos, a outra parecia feita de transparência e simplicidade. O Mateus também se afeiçoou a ela, e isso me assustava. Eu temia que ele criasse expectativas, que se apegasse demais e, de novo, sofresse. Mas a própria Larissa foi quem me tranquilizou. Rafa, o Mateus já tem você. Eu só quero somar. Se em algum momento você achar que não está certo, eu entendo. Essas palavras me atingiram como um abraço silencioso. Eu não precisava provar nada para ela, ou não havia cobrança, apenas presença. Foi ali que percebi que talvez, só talvez, eu tivesse encontrado alguém disposto a construir do zero, sem restos, sem comparações. Naquele ano, pela primeira vez em muito tempo, eu montei uma árvore de Natal em casa. O Mateus ajudou a colocar as luzinhas, a Larissa trouxe enfeites pintados pelos alunos. Ficamos os três, lado a lado, rindo de como a estrela do topo insistia em tombar. Naquele instante, percebi que a vida me dava uma nova chance, e eu não queria desperdiçar. Mas recomeços nunca são simples. Sempre carregam fantasmas. E o maior deles ainda tinha nome, Camila. Eu achava que a Camila tinha sumido de vez, levado seus segredos e escolhas para longe de Curitiba. Afinal, depois que fugiu com o Rodrigo, ninguém mais soube notícias concretas. Apenas rumores, que estariam em Florianópolis, que trabalhavam em um bar decadente, que brigavam com frequência. Para mim, não fazia diferença. Eu tinha fechado aquela porta com cadeado. Pelo menos, era o que eu acreditava. Foi numa quinta-feira qualquer, fim de expediente, que recebi a primeira mensagem inesperada. Um número desconhecido, sem foto. Rafa, sou eu. Preciso falar com você. É sobre o Mateus. O coração gelou. Por um instante, pensei em ignorar, mas a palavra o Mateus só me impediu. Respirei fundo e respondi apenas. O que houve? A mensagem demorou alguns minutos. Então veio. Não posso explicar por aqui. Pode me encontrar amanhã, às 16 horas, no café em frente à rodoviária? Naquele momento, um redemoinho se formou dentro de mim. Parte queria apagar a mensagem e fingir que nada aconteceu. Parte queria ir lá e encerrar de vez o que estava mal resolvido. Passei a noite em claro. A Larissa percebeu meu silêncio, mas não insistiu. Eu não queria trazer aquele fantasma para dentro do nosso espaço. No dia seguinte, decidi ir, não por ela, mas pelo Mateus. Se havia algo que podia afetá-lo, eu precisava saber. Cheguei ao café 20 minutos antes. Pedi um expresso. Fiquei olhando pela janela. Às 16h02, ela apareceu. A Camila. O rosto marcado, mais magra, os olhos cansados. Sentou-se diante de mim como se não tivesse passado anos desde a última vez. Obrigada por vir, disse, tentando sorrir. Vai direto ao ponto, Camila. O que você quer? Ela respirou fundo, mexeu as mãos nervosamente. Eu errei muito, Rafa. Sei disso. O Rodrigo não mudou, continuou o mesmo. Eu achei que ia ser diferente, mas foi pior. Ele me batia, bebia demais, sumia dias. Eu aguentei porque achei que não tinha outra saída. Mas agora eu quero voltar. Quero ver o Mateus. Quero recuperar meu filho. As palavras
palavras caíram como pedras. Eu segurei a raiva, lembrei da imagem dela beijando o Rodrigo na porta de um prédio, enquanto eu cuidava do menino como se fosse meu. Camila, você o abandonou. Faz anos que o Mateus não pergunta de você. Ele está bem, está feliz com os avós. Por que agora? Ela engoliu em seco. Porque eu percebi que perdi tudo. E, porque o Rodrigo me deixou. Eu não tenho pra onde ir. Naquele instante, entendi que não era amor de mãe que a trazia de volta. Era desespero. Era falta de chão. Camila, o Mateus não é moeda de troca. Não é o seu bote salva-vidas. Se você realmente quiser voltar pra vida dele, vai ter que provar. Psicólogo, processo legal, responsabilidade. Não adianta aparecer de repente querendo apagar o passado. Ela chorou, tentou segurar minha mão, mas eu retirei. Você acha que eu não tenho direito de vê-lo? Direito? Talvez. Mais confiança. Você já queimou. Levantei-me, deixei algumas notas na mesa e saí. O peso que senti não foi de saudade, mas de alívio por ter conseguido dizer em voz alta tudo o que estava entalado há anos. Nos dias seguintes, ela tentou me ligar várias vezes. Não atendi. Acabou procurando os pais. O seu Antônio me ligou. Rafael, ela apareceu aqui. Quer ver o menino. Estamos em choque. O que você acha? Respirei fundo. Acho que vocês precisam decidir como avós. Mas, por favor, façam isso com acompanhamento. O Mateus não pode ser jogado no meio desse furacão de novo. Foram semanas de tensão. Camila apareceu, prometeu mudanças, falou em buscar ajuda. Mas bastaram alguns meses para assumir novamente, deixando apenas frustração. O Mateus, dessa vez, jamais crescido, percebeu. E, de forma madura demais para a idade, disse: Rafa, eu não quero mais ver a mamãe. Ela sempre vai embora. Mas você sempre fica. Essas palavras me desmontaram. Ali, diante de um menino de 8 anos, compreendi que presença vale mais que qualquer promessa. A Larissa acompanhou todo o processo de perto. Nunca me julgou, nunca reclamou. Ao contrário, ajudou o Mateus a lidar com as emoções, trouxe livros infantis sobre famílias diferentes, mostrou a ele que amor não precisa seguir uma fórmula. E foi nesse apoio que meu sentimento por ela cresceu ainda mais. No Natal daquele ano, decidi dar um passo que eu vinha ensaiando há meses. Reunidos em casa, com a árvore iluminada e o cheiro de rabanada no ar, chamei a Larissa na varanda. Entreguei a ela uma caixinha simples, com um anel de prata. Não era pedido de casamento, ainda não. Era apenas um símbolo. Larissa, eu não sei onde a vida vai nos levar, mas eu sei que quero você do meu lado nesse caminho. Você aceita ser meu futuro? Ela sorriu, emocionada, e respondeu com um beijo que tinha gosto de promessa. Eu percebi, naquele instante, que a sombra da Camila não definia mais quem eu era. Que, embora o passado tivesse me marcado, ele não tinha poder para me paralisar. E, pela primeira vez, eu enxerguei um futuro em que eu poderia ter minha própria família. Não aquela que eu sonhei lá atrás, mas uma nova, talvez até mais bonita, porque era feita de escolha consciente, de cicatrizes que viraram força. 2 anos depois daquela noite na varanda, minha vida tinha ganhado contornos que eu nunca imaginaria quando tudo desmoronou. O tempo não apagou as cicatrizes, mas me ensinou a olhar para elas como provas de que sobrevivi. A Larissa e eu construímos uma rotina tranquila, feita de conversas demoradas na cozinha, caminhadas de mãos dadas pelos parques da cidade e risadas em dias comuns. Ela não precisou preencher nenhum vazio, e apenas se tornou presença, luz e constância. E isso bastava. O Mateus, agora com 10 anos, era parte essencial desse novo capítulo. Continuava sendo o meu parceiro, o menino que me lembrava diariamente de que amor não é genética, é escolha. Ele me chamava para os trabalhos da escola, para jogar bola na praça, para ver filmes de super-herói. Às vezes, me pedia conselhos que iam além da idade dele. Eu ouvia e respondia como podia, sempre lembrando que o mais importante era mostrar a ele que eu estava ali. A Camila nunca mais voltou de verdade. Tentou 1 ou 2 vezes, mas sem constância, sem verdade. O próprio Mateus foi criando sua barreira, escolhendo não esperar dela o que ela não podia dar. E eu, em silêncio, apenas oferecia o oposto, vi estabilidade. No trabalho, minha carreira também decolava. Eu já não era apenas um engenheiro júnior obcecado por promoções. Havia me tornado líder de um time, mentor de estagiários, e até consegui investir em alguns cursos que sempre quis fazer. Mas a maior vitória não tinha nada a ver com salário ou cargo, era chegar em casa e sentir que ali estava a minha vida de verdade. No fim de semana do aniversário do Mateus, decidimos organizar uma festa simples em casa. Balões, brigadeiro, bolo de chocolate. Ele correu pela sala com os amigos, riu até cansar, e à noite, quando todos já tinham ido embora, me abraçou forte e disse: Rafa, você é o melhor presente que eu tenho. Segurei as lágrimas, beijei sua testa e respondi: e você é o meu motivo. Naquele momento, percebi que não precisava mais buscar respostas no passado. O que eu tinha era o presente, firme, bonito, cheio de vida. A Larissa sorriu da porta, com a calma de quem sabia que estávamos no caminho certo.
Hoje, olhando para trás, sei que fui enganado, usado, descartado. Mas também sei que renasci. Aprendi que dignidade não se negocia, que o amor verdadeiro não se implora e que, mesmo depois das maiores quedas, é possível reconstruir uma vida ainda melhor. E o mais importante, aprendi que família é quem fica, família é quem escolhe estar. Se você acompanhou até aqui, eu te agradeço de coração, pessoa com as mãos postas. Essa história é um lembrete de que nem toda dor é sentença, às vezes, ela é apenas o começo de um novo capítulo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança e força para recomeçar. Aqui você vai encontrar muitas histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e superação. E lembre-se, por mais escuro que o caminho pareça, sempre existe uma nova chance esperando por você.